Fala pessoal, hoje eu estou com um cenário um pouquinho diferente, um pouco mais bonito o cenário. Eu estou aqui num apartamento decorado do empreendimento que eu estou trabalhando e eu quero falar um pouquinho com você a respeito disso, a respeito de utilizar esse apartamento como gatilho para conduzir o atendimento até o fechamento, para levar o cliente até o fechamento. Nós sabemos que o apartamento decorado é uma excelente ferramenta para convencer o cliente a ir visitar o empreendimento. Lógico, o cliente fica naquela curiosidade. Para isso, eu particularmente, eu não gosto de divulgar muito o apartamento em si. Vídeo do apartamento todo, fotos muito amplas, onde mostra todos os ambientes, mandar isso para o cliente acaba perdendo o interesse, eu não tenho o gatilho da curiosidade para trazer ele. Então eu mando uma ou outra foto, de preferência até aquelas fotos conceito, um pouco mais aproximada, com blur de fundo, onde eu não mostro tudo mais ou menos como está esse cenário que você está vendo aqui agora. Posso gravar um vídeo para o cliente assim, que ele vê que eu estou no apartamento decorado, ele vê que está bonito o ambiente e tal, mas ele não consegue ver no todo. Isso vai despertar a curiosidade nele e fazer com que ele venha. Então, sem dúvidas, um apartamento decorado ajuda muito para convencer o cliente para uma visita, que é o primeiro passo que a gente tem que seguir aí para conduzir o cliente do lead até a venda, tá bom? Segundo passo é lógico, aqui dentro a gente sabe que o cliente vai se encantar, a gente sabe que o cliente vai chegar aqui e vai se empolgar, vai se emocionar com o decorado, todo cliente gosta disso. Porém, a gente precisa ter um certo cuidado, que é, o cliente chegou, vou lá levar ele para o apartamento decorado. Tenha calma nesse momento. A gente precisa construir um protocolo aqui padrão de atendimento, início, meio e fim. O decorado, ele tem que ser o final do atendimento, onde a gente vai conduzir ele para negociação, para proposta. Então, eu penso, na minha opinião, tá, que a gente receber o cliente, fazer uma boa entrevista para entender o que ele quer, o que ele pode, o que ele precisa, falar um pouco sobre o bairro, falar um pouco sobre a região, sobre a construtora, mostrar o padrão de acabamento, mostrar a infraestrutura do empreendimento, seja com book, seja dentro da obra, enfim, aí eu não sei como que são as ferramentas que você tem acesso, mas explicar um pouco sobre um todo, se possível, já tentar ali nessa conversa e apresentação com o cliente, identificar o que é melhor para ele em relação ao andar, posição solar, em relação à planta, para já tentar identificar qual que é a melhor unidade. E aí sim, depois de toda a apresentação, finalizar o atendimento no apartamento decorado. Por quê? Para você pegar uma proposta, dificilmente você vai pegar a proposta dentro da obra, né? Muitas vezes o corretor leva o cliente até para o escritório de volta. E o corretor vai lá, mostra, principalmente com imóvel de terceiro, mostra e depois convida o cliente para tomar um café, alguma coisa, para ter um ambiente onde está todo mundo confortável ali para a gente formalizar a proposta. E por que não o decorado? Um local extremamente confortável, um lugar bonito, um lugar que agrega muito valor e um lugar onde o cliente de fato está se sentindo em casa, né? Então, se colocar o cliente numa posição confortável dentro do apartamento, se possível, deixar alguma coisa para oferecer para o cliente. Aqui, por exemplo, eu tenho café, chá, água com gás, água sem gás, tenho cerveja, tenho espumante, tem tudo isso para oferecer para o cliente, tem bombom, tenho bala, porque o cliente ele tem que estar aqui, ele tem que estimular todos os sentidos dele. A gente aromatiza o ambiente, tem uma trilha de fundo bem baixinha tocando, o ambiente é climatizado, então todos os estímulos estão aguçados aqui dentro e o cliente vai se sentir muito bem, muito confortável ao momento dele relaxar, colocar a cabeça em ordem para a gente conduzir ele para o fechamento. Nesse momento, depois que ele olhar tudo, a gente deixa o cliente bem à vontade e aí sim, a gente vê, gostou, não gostou, o tamanho do imóvel atende, que o decorado ajuda muito nisso também para a gente perceber o tamanho, que às vezes a gente mostra vazio, o cliente muitas vezes não tem conhecimento para saber se os móveis dele vão caber ali, para ver se o tamanho atende a necessidade dele ou não, então o decorado ajuda muito nisso. Só que nesse momento do fechamento, terminou a apresentação do decorado, terminou a visita, senta com o cliente, convida o cliente para sentar, oferece pelo menos uma água para ele, e aí sim a gente vai abrir a tabela, definir uma unidade para o cliente para a gente partir para o fechamento. Então a gente começa a conversar com o cliente, interrogar ele a respeito do quanto que ele está pensando em questão de valores, o quanto que ele dispõe para dar de entrada, o quanto que ele pode pagar por mês. E aqui ele vai se sentir com um pouco mais de privacidade e conforto para ele poder explanar um pouco mais, para ele poder se abrir um pouco mais e falar a realidade para você. Então sim, o decorado é o ponto final da conversa, é o ponto onde você vai sair daqui com a proposta assinada pelo cliente. Bom, espero que esse vídeo tenha lhe ajudado de alguma forma, que tenha feito sentido para você, e se fez, lembra de compartilhar também com algum colega que mereça. Valeu, grande abraço e até mais!